Bom, eu vou dar início, então, à nossa reunião, tá? Bom, vou me apresentar. O meu nome é Samanta, tá? Eu sou bióloga, trabalho na Companhia Águas de Joinville. Então, aqui nós temos mais pessoas, né, profissionais aqui da Águas de Joinville, que também farão parte da apresentação. Eu acho que conforme eles virem aqui, vão se apresentando. Deixa eu passar. Então, o que nós viemos conversar com vocês, então, é um pouco sobre as obras, que vão ocorrer aqui na região, tá? E esse evento, ele é realizado, então, sob orientação e procedimentos da normativa nacional e estadual, bem como das políticas ambientais e sociais do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Então, nós temos aqui o Rogério, que é o consultor do BID, tá? E ele vai conversar depois também um pouquinho com vocês a respeito dessas obras. Eu quero fazer um combinado, tá? A respeito do horário que vai acontecer, aqui a reunião, e depois dos questionamentos que vocês poderão fazer, tá? Então, assim, só para informar vocês, essa consulta pública, essa reunião, ela é realizada pela Coordenação de Responsabilidade Social e Experiência do Cliente, que é a coordenação que eu trabalho. Tá? Eu peço, por gentileza, que todos assinem a lista de presença, caso ela não passe por você. Ela está passando por aqui, mas se por um acaso ela não passar, se alguém não assinar, depois a gente vai deixar ela disponível ali em cima da mesinha, próximo do café. A duração da reunião, ela leva em média 1 hora, e dependendo do que tiver de questionamentos, ela pode ser estendida por mais meia hora. Então, aqui é um combinado que eu quero fazer com vocês, tá? Assim que eu passar a palavra para a próxima pessoa que vai apresentar, eu vou ficar com um formulário, com alguns formulários em mãos, e a pessoa que tiver, conforme a apresentação, tiver alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento, pode levantar a mão, que eu entrego um formulário, e a pessoa pode escrever a sua pergunta aqui embaixo, tá? O assunto ou manifestação completa. Esses formulários, ele tem pede aqui nome, e-mail, endereço, não é obrigatório preencher todos esses itens, tá? Fica a critério de vocês. Conforme eu for recebendo depois esses formulários escritos, com a pergunta, eu vou numerando para depois eu ler. Na verdade, aqui pede para assinalar. Se a pessoa deseja falar, então vamos supor, você tem uma pergunta, vai escrever ali, e quando for o momento oportuno, você quer ler essa pergunta, você quer fazer o questionamento. Então, a gente vai entregar o microfone e a pessoa faz o questionamento. Caso a pessoa tenha uma dúvida, mas não quer se manifestar, eu posso estar lendo essa pergunta depois, tá? Ou ainda, se não for uma pergunta, for só uma sugestão, alguma reclamação, enfim, qualquer outra situação, a pessoa pode assinalar o último item aqui, que é para apenas constar em ata, certo? Também, se tiverem alguma dúvida aqui no decorrer da apresentação, pode me chamar, que a gente conversa daí bem baixinho, para não atrapalhar. Tá? Após a apresentação, então, esses formulários, a gente pede que a pessoa que for ler, que quiser se manifestar, faça isso numa média de 3 minutos, tá? Para não ficar muito tempo, para não se prolongar por muito tempo. Essa consulta pública, ela está sendo gravada, tá? Então é por isso que a gente vai fazer tanto quem estiver apresentando, quanto a pessoa que fizer o questionamento, depois tiver interesse de se manifestar, a gente pede que faça o uso do microfone, que é para que o áudio depois
saia bem certinho. Tá? Dentro de uma semana, mais ou menos, esse vídeo já vai estar disponível no site da Águas de Joinville, juntamente com uma ata de reunião. Tá? Então, esse material vai ser público, né? Então, se vocês tiverem interesse, pode estar olhando depois esse vídeo. Referente à divulgação, né, dessa reunião, então, ela foi divulgada no site da Águas de Joinville, no Instagram, né, nas redes sociais que a Águas de Joinville tem. Também foi passado um carro de som, né, durante 3 dias aqui na região. Além disso, também foi entregue carta-convite pelos leituristas. Vocês receberam essa carta na caixinha de correio? Ótimo. Foi fixado cartaz em alguns locais aqui na região. Fiz alguns contatos por WhatsApp e por e-mail também. Tá? Então, agora eu vou passar a palavra para o Marcos, tá? E ele vai, então, iniciar um pouco aí sobre as obras que vão ocorrer. Boa noite, meu nome é Marcos, eu sou engenheiro sanitarista da Águas Joinville, trabalho na companhia há 12 anos, atualmente eu trabalho na gerência de expansão, de esgoto, né, gestão de projetos e obras. Então, a ideia hoje é estar apresentando para vocês a proposta, o projeto, né, do sistema de esgotamento sanitário que a gente denomina de Bacia 2, Bacia 8.2, desculpa. Então, esse projeto faz parte do plano de universalização da companhia, né? A companhia tem o intuito, até 2033, universalizar todo o sistema de coleta e esgoto de Joinville. Atualmente, a gente está com em torno de 44% de cobertura de esgoto com tratamento. Então, a Bacia 8.2 ela vai acrescentar em torno de 3 a 4% no nosso percentual de cobertura. E para o planejamento e estratégia da companhia, é uma bacia bem importante no desenvolvimento do município e também da região sul de Joinville, né? Então, a Bacia 8.2 ela abrange parcialmente os bairros Bemerval, Itinga, Parque Guarani, Petrópolis, Profipo e Santa Catarina. Em 2021, a companhia contratou uma empresa para a elaboração dos projetos de esgoto no novo ciclo de expansão do sistema de coleta. Então, foram contratados os projetos para o Morro do Meio, a Bacia 7, que é uma região do Floresta, a Bacia 8.2, que nós estamos aqui, a Bacia 11, onde nós fizemos uma audiência pública ontem, que fica na região próximo ao Aldemar Garcia, o Fátima e parte do Jarivatuba, e o Paranaguamirim, que é um outro projeto que a gente vai, na semana que vem, fazer a mesma reunião que a gente está fazendo aqui hoje. Então, o projeto da Bacia 8.2, ele vai abranger 103 quilômetros de rede coletora de esgoto, 22 estações elevatórias de pequeno porte e uma estação elevatória de grande porte. 7.500 ligações de esgoto e a população de projeto em torno de 66 mil pessoas. O que é essa população de projeto? Qualquer projeto de esgoto, nós calculamos o volume de esgoto gerado para a população atual e fizemos uma projeção para os próximos 30 anos. E ainda assim aplicamos um coeficiente de segurança, que nós chamamos um coeficiente de saturação. Então, esse projeto vai absorver a geração de esgoto para aproximadamente 67 mil pessoas. Tá? Então, o município de Joinville ele é composto por várias microbacias. Em função, essas microbacias são divididas em função da topografia do município. Atualmente, nós temos a região central com
maior percentual de coleta e tratamento de esgoto. E, nesse momento, a gente está avançando fortemente na Zona Sul. Então, a gente tem obras em outras bacias aqui próximas. Já executamos redes parcialmente no bairro Guanabara, no Jarivatuba, no João Costa. A gente está fazendo agora numa bacia que a gente chama de etapa 3, bacia 9. Então, assim, o novo ciclo de expansão da companhia, para a gente atingir os 90% de cobertura de esgoto, a gente vai avançar fortemente na região sul do município, e tem uma parcela considerável também na região da vertente leste do Aventureiro. Tá? Então, são 2 grandes polos de expansão, né, hoje no município, né, que a companhia está atuando muito fortemente nesse sentido. A delimitação explodindo, aumentando aqui a bacia 8.2, essa área delimitada aqui. Tá? Então, essa delimitação da bacia. Eu não sei se todo mundo tem conhecimento do que é um sistema de esgotamento sanitário. Então, o sistema de esgotamento sanitário ele começa a partir do momento que é gerado esgoto na residência. Então, o primeiro dispositivo de um sistema de esgotamento sanitário começa na ligação domiciliar. Tá? Então, na sequência, nós temos trechos de rede coletora, postos de visita, que são unidades de manutenção do sistema, geralmente no cruzamento de vias, né? Essas tampas que vocês observam, umas tampas de ferro fundido, metálica, é um ponto de intersecção de redes de coletores de esgoto, que nós denominamos postos de visita. Dos coletores de esgoto, nós temos um outro dispositivo componente que é a estação elevatória. O que é uma estação elevatória? Diferentemente do abastecimento de água, a água chega nas nossas residências através de pressão. O tubo é totalmente pressurizado quando a gente abre a torneira. Então, a água é captada no rio, tratada e distribuída nos reservatórios, chega até a nossa caixa d'água e é pressurizada até a nossa torneira. A partir do uso na residência, o esgoto ele flui por gravidade. Então, assim, a água ela vai de um nível, de um ponto alto até um ponto baixo. Dentro do tubo é da mesma forma. Então, o tubo ele não é preenchido. Então, se eu jogar um copo d'água, obviamente, de uma altura superior, ele vai fluir e escorrer até uma altura mais baixa, e dentro do tubo acontece da mesma forma. Porém, chega um momento em que não é mais possível aprofundar a rede coletora. Nesse momento, se faz necessária a instalação de unidades de bombeamento. Tá? Nada mais é do que uma estrutura de concreto com bombas no seu fundo para bombear o esgoto de um ponto mais baixo até um ponto mais alto. E, por fim, para fechar o sistema de esgotamento sanitário, nós temos a unidade de tratamento. Então, o tratamento da bacia 8.2 ele vai ocorrer na ET Jarivatuba. Então, a companhia ela ampliou e modernizou o sistema Jarivatuba há uns 3 anos atrás, e a gente vai fazer um novo ciclo de expansão da ET para absorver toda essa demanda, para a gente atingir os 90% de cobertura do município. Tá? Então, detalhando o projeto da bacia 8.2, nós dividimos a área em 22 subbacias, em função da topografia do terreno. Essas 22 subbacias, cada área delimitada aqui, nós chamamos de subbacia. Cada unidade dessa ela vai ter uma estação elevatória. Essa área maior, nós denominamos como subbacia 13, e ela vai ter uma estação elevatória para absorver
toda a vazão dessa área central aqui, tá? De toda a bacia. Então, essa elevatória, pelo porte, a companhia vai desapropriar um terreno para a gente poder instalar. Até porque, pela vazão, nós não conseguimos alocar a estrutura nas calçadas ou nas vias. Todas as outras 23 unidades nós conseguimos colocar na calçada ou na via. Por se tratar de elevatórios de pequeno porte, então elas demandam uma área menor. Tá? Então, assim, aqui é o fluxograma da bacia. Então, aqui tem um caminhamento de toda a bacia. Então, uma bacia localizada aqui nessa parte de baixo, ela vai recalcando o esgoto para uma bacia de cima até chegar na bacia principal, que é a bacia 13, que é essa bacia aqui. Na sequência, essa elevatória ela vai bombear o esgoto até a bacia 8.1, que fica, não sei se vocês já passaram pela Rua Serventuários, esquina com a Aimorés, tem uma elevatória maior ali. Então, o esgoto gerado aqui ele vai cair numa tubulação que vai chegar até essa elevatória localizada na rua esquina com a Rua Serventuários com a Rua Aimorés, tá? E dali vai ser bombeado até a linha de recalque até o sistema de esgotamento do Jarivatuba. Então, aqui um detalhamento, então, assim, só mostrando um pouco mais em detalhes. Então, todas essas ruas foram contempladas com rede de esgoto. Tá? E um detalhe, que no projeto, a companhia priorizou a preservação do pavimento já existente e do plano de expansão de pavimentação futura. Então, assim, nós alocamos redes prioritariamente em calçadas, limitada a 2 metros de profundidade. Por conta do espaço na calçada, até essa profundidade nós conseguimos executar em calçada. Acima de 2 metros, a gente inevitavelmente tem que colocar a rede coletora na via. Tá? Mas mais de 80% da rede coletora ela vai ser locada nas calçadas. Então, aqui só um exemplo. Então, eu tenho as redes coletoras, essa rua aqui apresenta aqui as redes na calçada e o exemplo de uma estação elevatória. Nós temos 2 padrões de estações elevatórias, que nós denominamos de pequeno porte e de grande porte. Essa elevatória que serão executadas aqui na bacia 8.2, 23 elevatórias serão desse modelo de pequeno porte. Tá? Então, a gente vai alocar as elevatórias na calçada ou, em algumas situações, na via, prioritariamente nas calçadas, em alguns casos, em finais de rua, na via. Tá? Então, uma estação elevatória, o que acontece? Como eu tinha explicado anteriormente, o esgoto ele vai chegar num nível baixo, eu vou ter bombas dentro dessa estrutura que eu denomino poço de bombeamento, e essa caixinha aqui é uma caixa que a gente chama caixa de registro. Então, o esgoto ele chega por gravidade aqui, eu vou ter bombas no fundo do poço que vão bombear o esgoto até uma cota mais alta. E, a partir dali, o esgoto flui novamente por gravidade. O aspecto final da elevatória vai ficar com esse padrão de acabamento, né? Então, nivelado na calçada, e a gente vai ter uma estrutura para acondicionamento dos painéis elétricos para acionamento das bombas. Então, todas as elevatórias vão ser 23 elevatórias desse padrão e uma elevatória de porte maior. Então, o outro modelo, que é uma elevatória de grande porte, essa elevatória é a elevatória 14. O esgoto gerado na bacia 8.2, ele vai chegar até essa elevatória e, posteriormente, vai chegar até a estação de tratamento do Jarivatuba. Então, esse layout aqui já é o layout da elevatória 13, a final da bacia 8.2. Tá? Então, a companhia vai fazer a aquisição de um terreno. Um terreno aqui ele vai ter uns 14 metros de frente por uns 25 de fundo.
O esgoto ele chega por essa unidade aqui de gradeamento. Essa casinha aqui são 2 sistemas de gradeamento para reter os sólidos do processo. Devido à utilização e muitas vezes ao mau uso da rede coletora, nós temos a presença de resíduos sólidos no esgoto, então é preciso fazer uma separação do líquido e do sólido. Então, essa casinha maior aqui, nós temos uma unidade que nós chamamos de gradeamento. Nesse caso, ele é totalmente fechado, justamente para não ter a exalação de odores. Na sequência, o esgoto ele cai nessa unidade que é o poço de bombeamento, onde é elevado até a saída. Então, o esgoto ele vai chegar aqui no gradeamento, vai cair no poço de sucção e ele retorna pela mesma frente até o lançamento na bacia 8.1, numa outra etapa, até chegar nessa elevatória. Então, o padrão hoje das elevatórias da companhia, nós apresentamos esse padrão, né? Então, assim, integrado, assim, a proposta é deixar ele mais integrado possível, né? A urbanização do local. Então, tem um projeto também paisagístico no local, né? A implantação também de uma vegetação para a gente fazer até a questão de emissão de odores também. O fato de colocar árvores no entorno da elevatória permite com que eventuais odores fiquem acondicionados, né, no interior do imóvel. Então, a ideia da bacia para a bacia 8.2, então a gente está trabalhando com esse padrão de elevatória. Então, aqui só uma representação do que vai ser o projeto, né? Então, vou ter uma unidade de gradeamento, é como se eu estivesse cortando aquele projeto. Eu tenho uma unidade de gradeamento, o esgoto vai estar chegando aqui, ele vai ser gradeado, ele vai fluir por esse canal aqui até chegar no posto de bombeamento. A partir do momento que a elevatória chegue no nível de acionamento das bombas, o esgoto vai ser bombeado até a altura de recalque. Tá? Então, é uma unidade que é relativamente simples, né? Não tem muito segredo. Basicamente, uma elevatória é um poço com bombas no fundo, onde é empregada uma energia hidráulica para elevar o esgoto. Tá? Aqui nós estamos colocando só alguns exemplos de locais onde nós vamos colocar as elevatórias de pequeno porte. Tá? São 23 estações elevatórias de pequeno porte, então alguns pontos, tá, de locação. Então, a gente vai nesse ponto aqui, a elevatória 1, a gente vai colocar aqui na calçada, é uma elevatória pequena. Tá? Então, outro ponto, elevatória 2, próximo aqui é a rotatória do centro comunitário dos moradores do bairro Itinga, ali, né, nessa rotatória aqui. E aqui nós temos os locais, né, outros locais, né, alguns exemplos, né, não são todos, né, das elevatórias de pequeno porte. E aqui, demonstrando aqui o terreno onde vai ser instalado a estação elevatória final. Ela fica mais para o final da bacia, né, em função da topografia do terreno. É uma vazão que ela vai chegar a 270 litros por segundo. É uma vazão que, para o padrão da companhia, é uma estação de grande porte. Hoje, a nossa maior estação, nós temos capacidade para bombear 1.000 litros por segundo, que é a estação elevatória da Florianópolis. Essa estação elevatória ela vai ter 280 litros por segundo. Não é de grande porte, mas está muito longe de ser a maior do sistema de esgotamento de Joinville. Tá? Então, falei um pouco do projeto, só dar uma passada com relação à execução. A companhia
tem investido muito na questão de buscar novos métodos de execução de obras. Basicamente, o principal método de execução de implantação de uma rede de esgoto é a execução através de abertura de valas, né, que nós chamamos de método de escavação de vala a céu aberto. Né? Então, nós temos a escavação até chegar na cota de assentamento do tubo. Temos o assentamento do tubo, depois todo o trabalho de reaterro, compactação e a recomposição do pavimento. Em função da profundidade da rede coletora, eu diria que uns 90% do projeto vai ser executado com vala a céu aberto. A gente sabe que causa um impacto, né, no dia a dia, né, mas a gente tem buscado minimizar, investir em fiscalização até dentro desse contrato de implantação da bacia 8.2, além da fiscalização da companhia, em função de uma exigência do BID, a gente vai ter um reforço na fiscalização através de uma supervisão de obras, que o Rogério, na sequência, vai comentar também. Então, a gente vai investir muito na questão de fiscalização e a gente sabe a dificuldade que é a recomposição dos pavimentos. É um ponto que a gente reconhece que a gente tem que melhorar muito. A companhia internamente tem uma área de controle de qualidade. Nos nossos contratos, hoje, a medição ela é realizada apenas após a recomposição e a aprovação do pavimento. Ou seja, a partir do momento que a gente tem execução do trecho, a medição, o serviço vai ser pago apenas com a recomposição e aprovação da fiscalização. E nesses novos contratos, a gente vai inovar no seguinte sentido. Por ser uma obra artesanal, a gente sabe que, às vezes, pode acontecer de um recalque do pavimento após a medição, 30, 60, 90 dias depois ter um recalque. Então, a gente vai lançar mão de fazer uma medição negativa dos trechos em que apresentarem problemas no pavimento. Tá? Então, a gente vai colocar isso no termo de referência. Já está, inclusive, na próxima contratação que a companhia vai fazer no mês de setembro, que é a contratação da obra do Morro do Meio, já tem essa cláusula no termo de referência. Então, se acontecer de ter um problema, a gente vai fazer uma medição, um desconto proporcional ao problema apresentado. Um outro método que é para a gente causar menos impacto no dia a dia da execução da obra e também preservar o pavimento é utilizar de métodos não destrutíveis. Tá? Então, basicamente, a gente abre uma janela, um buraco, né, geralmente no máximo aí de uns 10 metros quadrados. A gente introduz um tubo guia para fazer a passagem do tubo e, na sequência, a gente faz a passagem da tubulação que vai fazer a coleta do esgoto. Então, eu tenho 2 pontos de abertura do pavimento. Eu tenho aqui na entrada e na saída da tubulação. E a tubulação da rede ela vai ficar implantada numa área, numa extensão, sem ter a abertura da vala na sua superfície. Tá? Então, é uma técnica que já é muito utilizada na implantação de redes de água e que, nesse momento, a gente está investindo. É um método que ele se torna mais caro do que a execução de vala a céu aberto, porém, pensando na manutenção da qualidade de pavimento que apresente uma idade nova, né, em até 2 anos, 3 anos, a gente já tem evitado mexer no pavimento já existente. Tá? Então, esse é o modelo que a gente vai utilizar muito aqui na bacia 8.2. Com relação à implantação das elevatórias, então aqui só trouxe a título de exemplo aqui
um modelo de execução, método de execução aqui de uma estação elevatória, que vai ser similar a 23 elevatórias aqui da bacia, tá? Então, geralmente um poço com 2,5 metros ou 3 metros de diâmetro, tá? Essa técnica aqui, ela utiliza uma técnica que a gente chama de autocravante. Então, é feito primeiro um anel, é concretado um anel inicial e a cavação ela vai ocorrendo por dentro do tubo. Então, ela vai o próprio peso da estrutura ela vai descendo no solo e os operadores vão cavando por dentro a tubulação, tá? Então, é uma técnica que causa um menor impacto, né, por exigir uma abertura de vala menor, e a gente consegue executar no menor tempo possível e causar menos transtorno para a população. Então, aqui só a montagem das unidades, né? Então, aqui eu tenho todas as elevatórias, elas funcionam com, no mínimo, 2 bombas, sendo que uma é suficiente para atender toda a vazão do projeto e a segunda ela fica instalada de forma reserva dentro do poço, tá? É comum, em alguns casos, devido ao mau uso da rede coletora, a presença de sólidos no poço, até mesmo um excesso de areia. Em alguns casos, ocorre o travamento do rotor da bomba. E daí, para essas situações, por isso que a gente coloca um segundo conjunto de bombeamento no local. Tá? Aqui um outro exemplo, que é a execução da elevatória de grande porte. Esse exemplo aqui é da estação elevatória ali da rua Serventuário, esquina com a Aimorés. Essa elevatória ela é maior do que a que será executada aqui na bacia 8.2. Ela tem 330 litros por segundo. A da 8.2 vai ter em torno de 270, até porque a da 8.2 ela vai lançar nessa aqui, tá? Então, é uma elevatória que já exige um pouco mais de atenção devido à profundidade, tá? E pelo porte da elevatória. Então, eu já tenho uma cota de assentamento em torno de 12 metros de profundidade, então tem toda uma estrutura de reforço de escoramento externo. Tá? Então, é uma obra que geralmente ocorre entre 8 a 10 meses, né, dependendo do clima. Tá? Então, aqui eu tenho a execução do poço de bombeamento, a fundação do poço de bombeamento. Aqui eu já tenho uma etapa quase que a conclusão da estrutura civil. Né? Então, aqui dá para ver, ficou um pouco pequeno, mas, enfim, aqui eu já tenho a estrutura de entrada do gradeamento, o poço de bombeamento e aqui a caixa de registro. E aqui serão 4 unidades de bombeamento para essa elevatória. Para 8.2 serão 3 conjuntos de bombeamento, né, sendo que 2 serão suficientes para bombear toda a vazão da bacia, e um terceiro conjunto ele vai ficar como reserva dentro do poço. Tá? Aqui o aspecto final da elevatória, então tem todo um trabalho de paisagismo, né, para a gente deixar integrado aqui, causar além de cumprir a função no sistema, também está integrada dentro da área urbana. Né? Pessoal, eu vou passar na sequência então para o Rogério. Na sequência eu já me coloco à disposição, né, para tirar todas as dúvidas de vocês com relação a detalhes do projeto, quando que será executado a obra. Então agora o Rogério vai falar dos aspectos de controle ambiental e social da obra, tá bom? Tem só mais um slide. Tem só esse detalhe aqui. No projeto, eu tenho que falar em uma das bacias, a gente vai fazer uma servidão de passagem. O que é essa servidão de passagem? Eu tenho a elevatória 4, que se eu não fizesse essa servidão de passagem por um imóvel particular,
o custo da obra ficaria muito mais alto, porque eu teria que retornar a linha de recalque por 2 quilômetros. Então, nós encontramos essa alternativa, a estação elevatória, ela vai ficar nessa região aqui, só que aqui eu tenho um terreno privado, que a companhia já está buscando o proprietário para a gente fazer a desapropriação dessa faixa de servidão. Se não for dessa maneira, eu tenho que executar uma linha de recalque, uma rede de pressurização da elevatória em torno de 2 quilômetros. Então, para o projeto ficar mais barato, até porque a gente está investindo em infraestrutura com recurso público, então a gente tem que otimizar a questão do investimento da obra. Então, tecnicamente e economicamente, a situação mais viável é a gente fazer uma desapropriação parcial do imóvel para poder fazer um lançamento já numa bacia adjacente. Tá? Agora fecho. É isso. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de reforçar o agradecimento pela presença de todos vocês, né? Uma noite com uma garoa, um pouquinho mais frio, a vontade é de ficar em casa, né? E vocês tiveram interesse de vir aqui, de prestigiar esse processo, né? De estar presentes aqui, né? Fiquem tranquilos com qualquer dúvida, qualquer questão é importante, né? E ao fim da explanação de todo mundo, vocês vão ter um tempo para perguntar, para questionar, para tecer comentários, ok? Então a gente vai falando, mas no final vocês também têm a voz, ok? Bom, tá bom o som? Todo mundo está ouvindo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre a questão da avaliação ambiental e social e do plano de gestão ambiental e social. O que acontece? A partir do momento em que a Águas de Joinville ela começa a estabelecer os projetos, dentro dos programas que são financiados pelo BID, nós criamos, então, nós fazemos uma avaliação ambiental e social para cada um dos projetos. O que é essa avaliação ambiental e social? Ela é um documento que vai estudar o que vai acontecer a partir da implantação desses projetos no bairro de vocês, né? Então, por exemplo, nós precisamos responder algumas perguntas. Como é que são os terrenos? Como é que é a área? Né? Eu tenho muito morro, eu tenho pouco morro, as áreas são planas, não são planas. O solo é como? Ele é arenoso? Ele tem pedra embaixo? Não tem? Né? Então, são questões que a gente procura responder. Como é a vida das pessoas? Como são as ruas e as avenidas? Né? Eu tô falando de avenidas largas, né, onde eu posso, por exemplo, fechar uma faixa para colocar o caminhão, para abrir a vala, ou eu estou falando de um monte de vias muito estreitas, onde qualquer veículo vai atrapalhar a passagem de outros carros, né? Onde estão as áreas importantes, né? Onde é que estão os eixos de comércio? As lojas, padaria, mercado, onde é que estão as escolas, os hospitais. Por quê? Porque esses locais são importantes durante a fase de obras, a gente precisa prestar atenção. Onde é que está a unidade básica de saúde, onde o pessoal vai? Né? A gente não pode atrapalhar o acesso a essas unidades, né? A gente não pode atrapalhar o acesso numa escola, né? Eu tenho vegetação, né? É necessário eu cortar um monte de vegetação, eu preciso cortar um monte de árvore. Eu tenho rio, eu vou ter que segmentar um rio, travar um rio momentaneamente, fazer uma obra grande naquele rio, ou se eu fizer alguma coisa naquele rio, eu posso atrapalhar a vida das pessoas no momento de chuva, eu posso gerar uma inundação, um problema ali, por conta da minha obra, né? Então, todas essas questões, elas são levantadas a partir de um diagnóstico que é feito na avaliação ambiental e social, tá? E aí a gente vem com as perguntas. Quais os problemas o projeto pode trazer e o que pode ser feito para melhorar, né? Por quê? Porque eu posso ter questões que o projeto vai atrapalhar e eu vou ter questões que o projeto vai ajudar. Então eu vou tentar reduzir o que eu atrapalho e vou tentar ganhar ainda mais naquilo que é bom. Entenderam? E isso tudo vai para o plano de gestão ambiental e social.
O plano de gestão ambiental e social, ele vai procurar responder as principais questões que foram identificadas na avaliação ambiental e social. Então, por exemplo, para cá, o que nós temos? São áreas bem urbanizadas, a gente não precisa cortar a vegetação, eu não tenho interferências diretas com rios, grandes interferências, né? As tubulações de esgoto, em geral, elas serão implantadas nas vias com construção de valas. As estações elevatórias, em geral, são de pequeno porte, né? São aquelas que o Marco mostrou, que vão ser implantadas nas calçadas. Eu tenho a necessidade de implantação de uma servidão, né? Que é conforme o Marco falou, a gente precisa entrar em contato com aquele proprietário para fazer uma servidão que vai passar no quintal dele, né? Eu tenho uma servidão na minha casa. O quintal da minha casa tem uma servidão, né? O que eu posso fazer ali? Eu não construo nada em cima da servidão, mas ela faz parte do meu quintal, tem meu jardim, está tudo tranquilo ali, entendeu? Então, essas questões que são tratadas pouco a pouco. Existem locais que são inundáveis em parte da área do projeto. Existem problemas com inundação aqui no bairro, né? Então, isso também precisa ser levado em consideração. Por quê? Porque no momento em que eu começo a fazer uma obra que tem escavação, se eu não respeito o momento mais úmido e começa a chover muito forte, eu posso ter a obra alagada, eu posso ter outros problemas, né? Eu posso estragar material, eu posso colocar os trabalhadores ou os moradores que estão próximos em risco. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para que a gente possa fazer um plano de gestão para toda a obra. Então, por exemplo, aqui nós identificamos, acho que está um pouquinho ruim de ver, mas a gente identificou que tem uma área de inundação que está relacionada com o Itaú e o Paulo Bom, né, que são os dois rios que cortam aqui uma parte da nossa bacia e que acabam inundando de vez em quando, né? Ele está mais claro aqui, ó, tá vendo? Toda essa área azul é uma área que é propícia a ser inundada no momento de maior chuva. Então, as obras aqui, elas precisam seguir um padrão um pouco diferente para evitar problemas, tanto na fase de obra quanto na fase de operação, né? Por quê? Porque na fase de operação, se não é implantado um sistema adequado, a água da chuva invade o sistema de esgoto. E aí o que acontece? O esgoto retorna para as casas. Então, a Águas de Joinville, ela sabe disso, e ela, a partir desse tipo de trabalho, ela identifica aonde ela tem que fazer, como que ela tem que fazer, para que isso não aconteça mais. Isso não venha a acontecer nas casas de vocês. Tá bom? Quais foram os principais impactos, os principais problemas que nós identificamos quando nós fizemos o estudo? Nós percebemos que pode haver deterioração na qualidade das águas superficiais subterrâneas. O que é isso? Por exemplo, se eu tenho um caminhão da obra, e esse caminhão começa a vazar óleo, e esse óleo fica lá e chove, para onde vai esse óleo? Ele vai para a galeria, e da galeria ele vai para um rio. Então, eu deterioro a qualidade da minha água. E é exatamente o papel contrário que a Águas de Joinville quer. Ela quer melhorar a água e não piorar. Eu posso ter deterioração da qualidade do ar, do solo. O que acontece? A mesma situação. Se eu derramo óleo e esse óleo fica no solo, ele começa a penetrar no solo e aquele solo fica contaminado. E um solo que está contaminado com óleo, nada mais nasce, nada mais cresce ali. Ele fica estragado, né? Mesma coisa com ar, né? Eu posso ter um problema com ar. Por quê? Porque eu posso ter caminhão soltando fuligem, né? Eu posso ter o pessoal passando com trator no momento que está mais seco e ter aquele monte de poeira sendo levantada, que incomoda muito, né? Aí você chega na frente da sua casa, tem aquele monte de poeira na frente da sua casa, a roupa está suja, o carro está sujo, né? Então isso daí é um problema na qualidade do ar. Eu posso ter problemas com aquecimento global, eu posso ter desconforto ambiental. O que é o desconforto ambiental? É o ruído, é a sujeira,
é um caminhão parado na frente da sua casa no momento que você precisa sair, né? Então, tudo isso é um desconforto que acaba incomodando no dia a dia da gente, né? Eu posso ter problemas com o patrimônio histórico, né? Por exemplo, eu posso ter um imóvel mais antigo, né? Um imóvel histórico, importante para a história do município, para a história de Joinville, né? E aí eu não posso permitir que a obra estrague um patrimônio histórico, né? Eu posso ter problemas de risco aos moradores e atividades lindeiras. Então, se eu faço uma vala, né, se eu faço uma abertura para instalar uma estação elevatória de pequeno porte que vai ser na calçada, eu estou cavando uma vala, eu estou fazendo um buraco, né? Se eu não tomar cuidado com aquilo, alguém pode cair. Uma criança pode brincar perto da vala e cair, se machucar, né? Então, eu tenho essa questão de riscos. E eu tenho incômodos, né? Os incômodos aos usuários e clientes, eles estão relacionados a outras questões por exemplo, luz. Eu começo a fazer a obra numa determinada rua e o tratorista se atrapalha e acerta um poste. E aí tem que desligar a luz para vir a empresa de luz e arrumar o poste. Então, eu estou causando um transtorno aos usuários daquele sistema de luz. Entendendo? Então, tudo isso foi levantado a partir dos nossos estudos e foi levado em consideração para que a gente possa fazer o plano de gestão ambiental e social. Os impactos positivos que a gente identificou são a geração de emprego, né? Porque toda obra ela precisa de pessoal, as empresas são contratadas, as empresas também contratam funcionários, né? O incremento de atividade comercial, por quê? Porque a empresa precisa adquirir produtos, precisa adquirir serviços, as empresas contratadas também, né? Os funcionários que vão trabalhar nas obras precisam se alimentar, precisam comprar uma água, então tudo isso acaba trazendo algum incremento, né, para a atividade comercial que está no bairro, né? E, principalmente, eu tenho melhoria na qualidade da água superficial e melhoria nas condições de vida e salubridade no meio ambiente construído. Ou seja, eu tenho uma área que hoje não tem esgotamento e depois ela vai ter esgotamento, o esgoto vai ser devidamente tratado, ele não vai para uma fossa, ele não vai ser descartado no lugar errado, ele não vai ter um problema de percolar para o vizinho ou de atrapalhar alguém, né? Então, tudo isso é importante. Por quê? Porque são os objetivos do programa. Melhorar a qualidade das águas e melhorar a condição de vida. Isso é o mais importante do programa, são os objetivos principais que estão sendo perseguidos aqui. Bom, falando um pouquinho do plano de gestão, o que é o plano de gestão? É, na verdade, um conjunto de regras, de pequenos procedimentos que devem ser tomados para pelas empresas e pelos funcionários da CAGE, né? Então, por exemplo, eu tenho um plano de gerenciamento de resíduos. Por que eu tenho um plano de gerenciamento de resíduos? O pessoal vai fazer uma vala na rua. Eles vão tirar aquele asfalto. O que eles vão fazer com aquele asfalto? Eles vão jogar na calçada de vocês e vão embora? Não. Eles precisam pegar aquele material e eles precisam tratar aquilo adequadamente. O caminhão precisa trocar óleo. O que eu vou fazer com o óleo? Eu preciso destinar aquele óleo para um local que vai tratar ele adequadamente, né? Quebrou uma ferramenta, eu preciso também destinar aquilo. Então, tudo é tratado como resíduo e tudo precisa ser destinado de forma adequada a partir de um plano de gerenciamento de resíduos, que as empresas que forem contratadas precisam seguir, é norma para eles. E cabe à CAGE fazer a fiscalização se isso está sendo feito de forma adequada. Então, todos esses programas, eles fazem parte do nosso plano de gestão ambiental e social. Você vê, por exemplo, aqui, Programa de Preservação do Patrimônio Cultural. É um programa voltado a que não se perca nada historicamente importante no município, né? Programa de contratação de mão de obra, programa de treinamento e conscientização ambiental e social. Os trabalhadores que forem contratados para fazer as obras, eles vão ser instruídos de forma adequada. Não é só contratar, você sabe fazer uma vala? Sei, então está contratado. Ele vai passar por um programa de treinamento
para entender como que ele tem que agir de forma adequada, para entender a importância de fazer direito. Ok? Então, todos os programas que fazem parte do plano de gestão, eles vão entrar nos contratos das empresas que vão trabalhar com o pessoal da Águas de Joinville, né? E fazem parte, e são uma norma que deve ser seguida. Se não for seguida, eles vão ter sanções. Ok? Para que o PGAS, o Plano de Gestão Ambiental e Social, ele tenha a garantia de que ele está sendo seguido adequadamente, existe uma espécie de supervisão que é feita pela Águas de Joinville, né, em cima das obras. O que faz essa supervisão? Ela olha a questão de saúde e segurança, né, dos trabalhadores, ela olha a questão da qualidade de obra e ela olha todas as questões ambientais e sociais, né? Então, quando o pessoal vai fazer a supervisão, que é a partir de vistorias, eles vão olhar uma série de itens que estão previstos no plano de gestão ambiental e social e vão observar se a empresa contratada está seguindo todos esses programas, está apresentando tudo de forma adequada, né? Quando eles fazem essas vistorias e essa fiscalização de obras, eles vão procurar identificar se os itens estão em conformidade, ou seja, a vistoria aprovou, né? Se existem falhas de baixo risco, né? O que é uma falha de baixo risco? É eu chegar numa determinada obra e ver que o caminhão não está bem estacionado. Ele não causa um grande problema, né? Mas precisa estar estacionado de forma mais adequada. Então, é uma questão que é de baixo risco. E eu vou ter as falhas de médio ou alto risco. O que seria isso? Eu chegar numa determinada área de obra e descobrir que fizeram uma vala e a vala não tem absolutamente nenhuma sinalização, o pessoal está brincando, as crianças pulando em cima da vala, quer dizer, eu tenho alto risco de um acidente ali, né? Então, aí a gente tem uma não conformidade e a empresa é penalizada e ela tem que resolver rapidamente essa questão, ela não pode deixar daquele jeito. Ok? Tudo isso é feito a partir de um sistema de gestão ambiental e social, que a empresa está internalizando, né? Então, hoje, a CAGE, ela procura, a partir desse sistema de gestão ambiental e social, ela procura estabelecer todo o regramento que as empresas devem seguir para que os planos de gestão ambiental e social tenham sucesso. Okay? E esse processo, ele é contínuo. Então, é feita a reavaliação dos programas, que depois eles fazem o monitoramento. Esse monitoramento indica quais as melhorias precisam ser feitas no próprio sistema da empresa, e aí você tem um ciclo fechado. Depois a avaliação faz de novo essa questão de melhorias. Por exemplo, o que o Marcos comentou sobre a questão de pavimentação, que a empresa está entendendo algumas questões que precisam ser melhoradas e ela está trabalhando para melhorar isso, trazendo maior tecnologia, trazendo a questão de métodos não destrutíveis onde isso é possível, né? Então, tentando trazer a obra, mas, ao mesmo tempo, com o menor impacto, a menor dor de cabeça possível para as pessoas que estão ali, que estão tendo que viver o seu dia a dia com a obra na porta de casa. Porque a gente sabe que obra, ela incomoda, ela sempre vai incomodar. A gente reforma a nossa casa, troca um azulejo em casa e dá dor de cabeça. Então, uma obra desse porte, ela vai dar dor de cabeça. Mas a empresa está ciente disso e ela está procurando estabelecer uma forma mais adequada de atuar com vocês. Uma das questões que é super importante e que faz parte do nosso programa, do nosso plano de gestão ambiental e social, é o plano de engajamento. O plano de engajamento, inclusive, ele prevê esta reunião onde nós estamos agora, né? Mas para falar do plano de engajamento, eu vou pedir para a Samantha passar para vocês, porque ela tem bastante conhecimento de tudo isso daqui e ela vai falar de uma forma mais clara, mais adequada para vocês, tá bom? Então eu queria agradecer agora, eu vou passar a palavra para ela e fico à disposição para tirar qualquer dúvida ou qualquer questionamento que vocês tenham, tá bom? Obrigado.
Então, pessoal, dentro do que já foi passado para vocês, né, a questão das obras, o plano de gestão. Então, como o Rogério falou, isso aqui já faz parte do nosso plano de engajamento, né? Então, o que isso quer dizer, né? Que o plano de engajamento, na verdade, o intuito é que a gente fique cada vez, né, mais próximo da comunidade, né, para que a gente consiga estreitar a nossa comunicação, né, para que vocês saibam o que está acontecendo na região, né, para que vocês saibam quais serão os próximos passos, né, em relação às obras, às atividades que vão acontecer. Então, esse momento aqui da consulta pública é para vocês terem conhecimento do projeto, né, do que vai acontecer aqui na região. E depois também acontecem outras atividades, né, e uma delas aqui são as reuniões comunitárias, né? Então, a partir do momento que já estiver o cronograma fechado, vai começar a obra numa determinada região. Então, nós vamos fazer uma reunião comunitária, que é para informar os moradores e passar um cronograma mais específico referente às obras. Aí vocês vão poder saber, né, em que rua ela começa, como que vai ser implantado a rede nessa rua, se vai ser na calçada, se vai ser na rua, como que é o pré-obra, o pós-obra. Então, todos esses detalhes são mencionados nas reuniões comunitárias, né? Então, nós temos capacitações profissionais também, porque nessas obras que são feitas na região, a gente tem muita reclamação depois da falta de mão de obra, né, para as pessoas terem que fazer a conexão do seu esgoto na rede coletora da companhia, ou até mesmo para arrumar a calçada, algum serviço, né, que precise ser executado na residência. Então, a companhia, em parceria com o Senai, tem curso profissionalizante, né, de calceteiro, de pavimentação e calcetaria, e também de instalação hidráulica, né? É gratuito, é um curso de 40 horas. Tá? Até tem ali na mesinha, tem o folder, se alguém tiver interesse, pode pegar depois o folder. Tá? A parte prática desse curso é feita nas obras da companhia também, tá? Para que depois o profissional, né, possa estar trabalhando nessa empreiteira. Acompanhamento das manifestações e queixas. Então, depois, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês todos os canais de contato que nós temos, né, seja para fazer alguma reclamação, dar alguma sugestão, fazer alguma denúncia. Tá? Oficinas de água e esgoto. Então, essas oficinas são realizadas nas regiões que estão tendo obra, né? Então, a gente começa com uma oficina de água que é para o morador, né, entender um pouco melhor o seu hidrômetro, saber identificar um vazamento de água, sobre a instalação de caixa padrão, entre outras, né, situações voltadas para a água. Quando já está próximo, né, do morador fazer a ligação do seu esgoto na rede coletora da companhia, aí nós entramos com a oficina de esgoto. Então, essa oficina é para a gente capacitar, né, os moradores. Tem muitas pessoas que fazem parte né, que vêm para a nossa oficina, que já são pedreiros, encanadores, profissionais que já trabalham nessa área, né, e a gente consegue detalhar melhor para esse profissional, para que ele possa atender os moradores. Né? Então, nessas oficinas, a gente explica o que pode e o que não pode ser conectado à rede coletora de esgoto. Nós temos a abordagem domiciliar também, né? Nós chamamos de abordagem de primeira visita. É uma abordagem que acontece, os agentes eles vão de casa em casa para informar o morador que vai passar obra na sua rua. Né? Então, juntamente com um folder, entregue um adesivo para o morador, tá? E esse adesivo ele deve ser fixado na frente da casa, indicando, né, o local, a direção que sai o seu esgoto para a rua. Né? Porque no momento da obra vai ser deixada uma tubulação, né, principal no meio da rua, e a partir dela é puxada uma espera para cada residência. E é importante que essa espera
já esteja na direção que sai o esgoto, né, do morador. O Expresso da Águas, né, é uma Sprinter que nós temos, né, que ela é modificada, é esse carro aqui, que está na foto. Então, a parte de trás dela tem uma maquete, né, que nós conseguimos explicar assim, para a comunidade, ou para os alunos. A gente participa bastante de atividades, né, envolvendo escolas. Todo o processo que a água faz, né, desde o momento que ela é captada do rio, passa pela estação de tratamento de água, é distribuída para a comunidade, e o destino correto dela, então, que é a estação de tratamento de esgoto. Então, com essa maquete, a gente consegue fazer toda essa explicação que a gente chama, diz que é do rio ao rio, né, a nossa maquete. E a gente participa de vários eventos na comunidade, né, então, às vezes, vai ter algum evento numa associação de morador, numa igreja, escola. Então, nós somos convidados, né, com a unidade móvel para fazer a entrega também de materiais educativos para a comunidade, né. Até alguns deles tem ali na mesa, né, que está à disposição. Caso alguém tenha interesse, pode pegar. Tem as nossas visitas na estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, né? Então, a gente sempre pede assim que seja no mínimo um grupo de 10 pessoas. Né? Se vocês tiverem interesse, pode estar conhecendo as estações de tratamento também. Tá? Então, aqui são os nossos canais. Né? Aqui é o e-mail, né, nossos canais de comunicação. Tem a central telefônica, que é o 115, o atendimento presencial, né, então, do centro, antes era ali na Rua 15, e faz um tempinho ele mudou, está na Rua Tijucas agora, que é próximo à clínica da Bambini. E tem os atendimentos também nas subprefeituras. Nós temos um WhatsApp também. E também pode ser feito, né, como eu já falei, alguma reclamação, denúncia ou sugestão através dos sites também, tanto da companhia quanto do BID. Né? O canal de ouvidoria, então, tanto o da Companhia Águas de Joinville, quanto da Agência Reguladora, né, Intermunicipal de Saneamento, que é a ARES. Então, também pode estar entrando em contato nesses canais. O Núcleo de Atendimento Social e o Programa Pró-Acessibilidade. O Núcleo de Atendimento Social vai atender a comunidade, né, que nós chamamos de tarifa baixa. Tá? E o Programa Pró-Acessibilidade, se por um acaso a pessoa tem alguma deficiência, está acamado, tem algum problema de saúde, né, e essa pessoa não tem condição de ir até o atendimento, nós vamos até a residência da pessoa para tratar da situação, né, e ver o que está ocorrendo. Então, aqui tem um número de WhatsApp também, que pode ser contatado caso necessário. E aqui são as redes sociais da Companhia Águas de Joinville. Então, tem o Instagram, Facebook, o Twitter, LinkedIn e o YouTube. E agora, se vocês tiverem alguma dúvida, tá, vocês poderão se manifestar. Eu não sei se ninguém solicitou, teve uma pessoa só que solicitou o formulário, né? Então, para quem solicitou o formulário, eu dou preferência para iniciar, né, o questionamento, e os demais, depois a gente pode estar passando o microfone, se a pessoa quiser fazer uma pergunta, e pode se manifestar. Tá? Mas antes de encerrar, eu quero agradecer ao seu Henrique, né, aqui por ter disponibilizado, né, o espaço, a Associação de Moradores aqui, né, para que nós pudéssemos trazer essas informações para vocês. Tá? E, né, eu espero que vocês estejam presentes também nas próximas atividades, próximas reuniões que a gente realizar aqui na comunidade. Né? Por isso que é bastante importante vocês deixarem o contato, assinar a lista de presença,
para que depois a gente possa estar encaminhando informações, até, não só das atividades que a gente vai realizar referente à reunião, como também depois o andamento de obra também pode ser passado a vocês. Certo? Então, queres falar? Tem mais um microfone, né? Pessoal, boa noite. Eu atualmente moro no bairro São Marcos. Se puderes falar o teu nome 3 antes. minutos. 3 minutos. Estou ligado. Não, teu nome. Eu me chamo Alvenir Fernando Machado. Sou morador no bairro São Marcos, mas já fui morador no bairro Glória, então já acompanhei toda a implantação do sistema de esgoto. Inclusive, a gente já também desembolsou valor para se adequar à rede e conectar o nosso imóvel à rede. E eu confesso para vocês que muitas novidades vão surgir por tudo que eles explanaram aí. Mas, aqui nesse momento, eu tenho 3 questionamentos. O primeiro, o projeto 8.2, ele já está disponível para a população conhecer a localização de cada estrutura a ser implantada? Existe um local, a gente pode consultar isso, ou essa informação, por enquanto, ela está só aqui na reunião? Boa noite, Boa de noite. novo. O projeto a gente vai finalizar dentro de 60 dias, o projeto básico, e na sequência a gente vai disponibilizar no site da companhia para consulta. Show de bola. Então, só daqui 60 dias é que a gente vai começar a conhecer o que é que realmente vai ser feito e o detalhe, onde vai ser feito. Certo? Então, a reunião, na verdade, ela não vai esclarecer para nós hoje qual é a rua, qual é o local, qual é a calçada, enfim, de que maneira que vai desenvolver todo esse projeto. Tá, gente? Daqui 60 dias, então, a gente vai visitar o site da Água de Joinville e vai buscar lá essa resposta. Mais uma pergunta. O projeto 8.2, ele já tem uma projeção de custo da conexão do usuário na rede de tratamento? Bom, nós temos o orçamento da obra, né, completo, né? Porém, a responsabilidade pela conexão particular do imóvel na sua residência até a ligação de esgoto da companhia, a gente não pode executar a rede interna do cliente. Então, isso é uma responsabilidade do usuário. Não, mas eu pergunto assim, se já existe uma projeção, um orçamento, algo que pudesse mais ou menos delinear para a população, para o usuário, quanto que ele vai ter que desembolsar, no mínimo, para aderir à rede, porque ele tem a obrigação, nós somos obrigados a utilizar a rede de tratamento de esgoto, é norma, é lei. Por outro lado, cada um de nós terá uma despesa para colocar o seu imóvel de acordo com aquilo que a rede precisa. O que eu estou perguntando aqui é se já existe uma estimativa de gasto para cada um dos usuários. Já existe? A companhia se preocupou com isso? Na verdade, assim, cada casa é um caso, né? Não tem como a gente dizer quanto cada usuário vai gastar na sua residência. O que a gente tem hoje, nós temos um serviço de orientação, que a gente, um fiscal vai até a residência, ele pode analisar a situação de cada um e te orientar da melhor forma. Agora, o que a gente está prevendo é com as pessoas que aqui nessa bacia, na 8.2, a gente tem uma média de 360 moradores que atendem a tarifa social. Né? Então, com essas pessoas que a gente vai fazer um trabalho específico, tá, da instalação da rede coletora deles. Os demais, né, como o Marcos falou, a responsabilidade da instalação da parte interna, a rede coletora, que já vai estar ali, né, na sua calçada, pronta para você se conectar, aí é de responsabilidade do proprietário mesmo. Tá, então fica aqui a sugestão para a companhia, né, que ela se preocupou com bastante norma técnica e tal, que ela pudesse tornar bem claro para o usuário já ir se organizando, já ir fazendo uma poupancinha, já ir vendo, de repente, uma linha de crédito,
porque na hora que o tratamento chegar, ele vai chegar com uma data para você fazer parte de tudo aquilo ali. Não é assim, quando der o senhor engata seu esgoto na rede. Não, vai ter uma data. E para isso, nós, usuários, temos que estar preparados para receber esse trabalho. Então, fica para a companhia a sugestão de divulgar lá no site uma estimativa de quanto cada uma das pessoas poderia gastar, considerando algumas situações. De repente, assim como a companhia fez um projeto ali, bonito, com bastante informação técnica, da implantação do sistema por parte da companhia, a companhia poderia oferecer para o usuário uma ideia do que de fato vai acontecer com o usuário. Tá? É uma sugestão. E eu tenho uma terceira pergunta. As normas que nós, usuários, vamos ter que adotar, as regras que nós vamos ter que seguir, elas já estão disponíveis para a gente já consultar e já ir se organizando? Porque daí vai ser mais fácil da gente eventualmente contratar uma mão de obra ou fazer o curso para a gente mesmo ter que botar a mão no esgoto e engatar ele na rede. Essas normas, elas já estão disponíveis em algum lugar? De como o usuário deverá fazer dentro do seu imóvel para adequar o seu imóvel à rede coletora? No site da Companhia Águas de Joinville, tem a parte de meio ambiente e comunidade, né? Então, clicando ali, tem a parte de educação ambiental. Aí nós temos as oficinas ali de água e esgoto. A parte de esgoto, nessa oficina, apresenta como o morador deve fazer a ligação, o que pode e o que não pode ser lançado na rede coletora de esgoto, fala sobre a caixa de gordura, sobre caixas de passagem, a importância da válvula de retenção. Isso tem no site da companhia. E lá no site da companhia tem algumas alternativas para o usuário adotar quando, por exemplo, se num local onde ele construiu a casa dele já há bastante tempo, tiver ali um impedimento do tipo uma construção, um concreto, um muro, como ele deve agir para evitar o máximo possível de dispêndio de dinheiro por parte do usuário, alternativas para o usuário se adequar à rede de esgoto? Sim, como eu mencionei antes, tem um setor da companhia que você pode ligar, agendar, o fiscal vai até a sua casa, ele vai verificar quais são os locais, né, onde fica a tua cozinha, o teu banheiro, lavanderia, e juntos vocês vão ver onde fica essa saída, né, e ele vai te dar uma melhor alternativa para você quebrar menos possível, se for o caso, né, do muro ou da garagem ou qualquer outra parte concretada. Tá, gente, obrigado, boa noite. Eu espero que tenha sido útil para todo mundo aí. Vamos visitar daqui 60 dias o site, só que não tem volta. A gente vai ter que se adaptar a todo o processo. Tá, boa noite, obrigado. Boa noite, meu nome é Ana, eu sou da comunicação da Águas de Joinville, e no site da companhia vocês já podem ir na aba esgoto, tem várias informações e serviços que vocês podem solicitar. Dentre eles tem informar sobre vazamento, ligação nova de esgoto, na hora que for necessário você fazer uma nova conexão, e também tem uma parte chamada dicas de esgoto, sobre o uso, sobre a rede e sobre a instalação. Então, várias informações já estão disponíveis no site. Quem tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, já pode olhar desde já. Na parte do site, é só chegar lá em esgoto, dicas de esgoto. Eu sei porque fui eu que coloquei lá. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Raulino Limas e talvez a minha pergunta fuja um pouquinho do tema, né, dos assuntos propostos, mas assim, há muitos anos eu coleto 6 mil litros de água da chuva, através da calha, né, então eu aproveito, né, para a horta, para lavar carro, calçada, tudo. Existe um programa na Águas de Joinville referente a esse trabalho de coleta nas residências, ou alguma informação, orientação sobre tratamento, alguma coisa, porque eu moro aqui bem próximo,
E a gente faz o tratamento da maneira como a gente entende. Mas existe um programa assim, da Água de Joinville que possa orientar os moradores, ou a quem interessar em instalar uma caixa, eu tenho uma de 5 e mais uma de 1.000, que é auxílio do motor, leva água a 70 metros. Então, existe um programa nesse sentido ou não? Não, a companhia não tem um programa nesse sentido, mas, vejamos, se hoje o senhor capta a água da chuva, eu não sei o que o senhor usa, mas muitas pessoas utilizam para lavar a calçada, para usar para diversas outras situações. Então, hoje, com a TBO, que é a Tarifa Básica Operacional, nós temos uma taxa fixa e, além dessa taxa, o senhor vai pagar somente o que consumir. Então, o senhor, com certeza, está economizando, vai economizar bastante água fazendo esse serviço. Inclusive, foi um rapaz lá, outro dia, perguntou para minha esposa, por que vocês gastam tão pouca água? Ela disse, vem cá que eu vou te mostrar. Ele foi lá e mostrou, ele bateu foto e levou, não sei o que aconteceu mais. Mas ele interessou em bater uma foto lá das caixas. Também, a companhia, a gente trata a água para o senhor beber, para o senhor utilizar. A gente chama isso de uso nobre da água. Então, se o senhor usa essa água que o senhor capta para lavar calçada, para dar banho no cachorro, para molhar as plantas, o senhor está super correto, porém a gente não orienta a fazer o uso nobre, que é cozinhar, tomar banho, lavar louça, roupa. Então, para isso, a gente oferece a melhor água de Joinville para vocês. Entendeu? Então, no caso, essa questão, a gente pode ver, de repente, em algum momento, mas hoje a companhia não promove o uso de água não tratada que não seja dela. E o senhor está de parabéns aí, economiza água. Pessoal, mais alguém quer se manifestar? Boa noite, meu nome é Vanessa, eu moro aqui no João Costa, e a minha pergunta existe um cronograma de datas, por exemplo, aqui no João Costa deve ter uma estimativa de em 6 meses estar dentro, os moradores estarem sendo orientados a ficar no padrão? Ou um cronograma de quais ruas serão primeiro, por onde começa, por onde termina? E outra curiosidade minha, esse escavamento que nós já temos hoje, aqui na Rua do Postinho, lá próximo ao presídio, já tem alguma coisa cavando. Essa parte é da Águas de Joinville para terceira adutora, não tem nada a ver com esgoto, são coisas distintas, é isso? Ou já se começou a se cavar alguma coisa relacionada a esgoto dentro da Zona Sul aqui, da região? Tá, o primeiro ponto é com relação ao cronograma da bacia 8.2. Nós vamos finalizar o projeto básico, eu acredito que entre 45 e 60 dias. Na sequência, a gente vai montar o processo de contratação e, posteriormente, a obra. Então, a previsão de início de obra, eu acredito que seja no início do segundo semestre de 2024. E o cronograma, por ser uma bacia extensa, são aproximadamente 100 quilômetros de rede coletora, com 23 elevatórias, então a previsão de execução é em torno de 30 meses de obra. Porém, a gente ainda não definiu exatamente por qual microbacia a gente vai começar. A tendência é que nós começaremos pela subbacia 13, que é a elevatória principal do sistema. Tá? Então, eu acredito que, a partir do segundo semestre de 2024, dentro de 12 meses, a gente vai iniciar o processo de conexão na rede coletora a partir da subbacia 13. Vou passar para a Bianca aqui para te responder as outras questões referentes à implantação aqui da adutora, tá bom? Só referente ao... meu nome é Bianca, trabalho na Água de Joinville, junto com o Marcos, na parte do projeto. Só complementando com relação ao cronograma, como o Marcos falou, a gente está finalizando o projeto, vai iniciar a etapa de contratação,
E quando a obra estiver contratada, antes de iniciar, a gente faz uma nova reunião com vocês e daí detalha todo o cronograma, por onde que vai iniciar, traz as ruas. Agora, o foco da consulta é a gente trazer o amplo do projeto para consultar a comunidade. Quando a gente contratar a obra, a gente vem aqui de novo e daí apresenta detalhadamente o cronograma de execução. Referente às obras que estão acontecendo aqui na região da adutora, ela não tem relação com esgoto, ela tem relação à estação de tratamento de água, porém, a gente tem algumas obras de esgoto que já estão acontecendo aqui na região, no Parque Guarani, no Petrópolis, que também são relacionadas à bacia 8.1, que o Marcos comentou anteriormente. Tem obras relacionadas a esgoto e tem obras relacionadas à água também. Então, em resumo, a gente está falando hoje de uma coisa macro. Daqui a 12 meses, a gente vai começar a falar numa coisa a médio prazo, e em 3 anos, alguma coisa efetivamente funcionando. Seria isso? Em média, aí, 4 anos para, de fato, a grande parte da população estar dentro do padrão. É isso? A partir do segundo semestre do ano que vem, em torno de 12 meses, 1 ano, a gente já começa a operar parte do sistema. Daí ele vai operando gradativamente. Conforme o cronograma de operação, os moradores vão sendo informados para saber o prazo de conclusão e, depois de concluído, também possui um prazo para se regularizar na ligação. Tá. Então, dentro daquele link lá que ela falou do meio ambiente, hoje eu, usuária, com interesse, já consigo iniciar a adequação para que, quando vocês da companhia nos procurarem, a gente já esteja no padrão, diluindo, digamos, esse custo que o nosso colega mencionou. É isso? A padronização da ligação ela só deve ocorrer depois que a obra estiver concluída e liberada para operação. Hoje, vocês conseguem consultar para ter uma noção, fazer uma estimativa de gasto, ver como vai funcionar para cada residência. Como eles comentaram, a gente não tem um padrão, porque depende do tipo de piso, se é por fora, se é dentro da residência. Então, hoje vocês conseguem consultar para ter ideia do impacto que vai gerar nas suas casas, e quando a gente estiver concluindo a obra, a gente vai informar para daí iniciar o processo de adequação. Eu comprei a minha casa dentro do padrão de venda comercial, digamos assim. Então, uma residência relativamente nova, tem 10 anos, então eu já tinha fossa filtro. Então, hoje, na época, até quando eu comprei, eu pagava os 80% de esgoto, depois eu procurei a Águas Joinville, e aí eu era a única moradora que pagava na rua que eu morava, então consegui reaver os valores que eram pagos a mais na ocasião. Então, hoje, relativamente, eu já estaria 50% do caminho dentro do padrão que é necessário ou não? Provavelmente, se a construção é nova, ela já adota o padrão separando as águas pluviais das águas que a gente vai tratar, as águas servidas, né? Então, normalmente, se a casa já tem esse padrão, é só desativar a fossa e conectar na nossa rede, né? Então, provavelmente vai ser mais fácil o processo. Mais alguém, pessoal? Boa noite, pessoal. Meu nome é Vitor Gonçalves de Lima. A minha dúvida, foi explanada ali, ele falou que do nível do meu terreno vai ser feito 2 metros de profundidade que vai passar a tubulação do esgoto? É isso mesmo? Depende da via, tá? O que acontece? Todo projeto ele inicia na calçada com uma profundidade mínima, tá? Que é 65 centímetros de profundidade, um início de rede. Na calçada, a gente consegue aprofundar a rede até 2 metros, por conta da execução, no máximo. Quando a gente chega em 2 metros, a gente obrigatoriamente é obrigado a levar o traçado da rede coletora para a via, por conta da largura necessária para abrir a vala acima de 2 metros, tá? Mas na calçada, geralmente a rede fica em torno de 1 metro, 1,5 metro na média. O meu nome é Alexandro,
eu moro aqui no bairro Bermevolt. Eu gostaria de saber, né, as ruas não pavimentadas, como serão feitas? Se vai passar pela calçada ou vai pela rua mesmo? Alessandro, nós projetamos as ruas assim, prioritariamente nas calçadas para preservar o pavimento de asfalto, de paver, de lajota, tá? Então, predominantemente, a rede ela vai passar pelas calçadas, tá? Então, em determinados trechos, quando a rede ficar acima de 2 metros, a gente é obrigado a fazer execução na via, né? Lembrando que, embora seja na calçada ou na via, a recomposição do pavimento é completa, né? Então, até assim, o fato de executar na calçada é justamente para a gente atender a principal demanda da população, que é o quê? Preservar um pavimento recém-implantado na via, né? Então, isso a gente sabe que o principal foco de reclamação dentro da companhia em obras de expansão de esgoto ou de água é a questão da preservação do pavimento asfáltico, né? E, às vezes, preservar o pavimento implantado no programa de pavimentação comunitária. Então, por isso, nós priorizamos a implantação da rede na calçada. Até se, especificamente, se você quiser saber se a rede que vai passar na frente da sua residência vai ficar na calçada ou na via, você pode anotar o endereço, né, do seu imóvel, a gente entra em contato e informa, porque hoje a gente já está com, basicamente, ali uns quase que 100% da rede lançada, então a gente já sabe, né, já sabe, de fato, onde que a rede vai ser locada, né? O que a gente ainda não consegue apresentar é a conclusão do projeto, que a gente ainda está em fase de validação junto à empresa. Inclusive, amanhã a gente tem mais uma reunião com eles, né, onde eles vão apresentar o detalhamento da elevatória final, das elevatórias de menor porte. Então, a gente só não consegue ainda, de fato, apresentar ainda, porque o projeto está em fase de acabamento, vamos dizer assim. Então, pessoal, mais alguém quer se manifestar? Não? Ninguém? Bom, então eu acho que podemos... Mais uma pessoa? A gente pede para falar no microfone só porque está sendo gravado. Tá bom, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Fábio. Eu moro na rua Irmã Bom. Só na prática mesmo, depois que passa o esgoto, quanto tempo nós SADECO ali, tipo assim, dá um prazo ou automático que passa ali, já tem que fazer a ligação? Não, mesmo que a obra tenha passado na frente da sua casa, que esteja tudo pronto, já tenham, né, feito a calçada ou a rua, enfim, que esteja tudo organizado, ainda não é para o morador fazer a ligação, né, porque a obra ela finalizou na frente da sua casa, mas ela tem que dar continuidade. Né? Então, quando for o momento de fazer a ligação, nós vamos informar os moradores. Tá? Quando for o momento, vai escrito na fatura de água, e como eu falei, a gente vai fazer algumas atividades na comunidade para estar informando qual vai ser esse momento. Então, aguarda a gente comunicar ao morador. Daí. Ok, muito obrigado a todos. Boa noite, meu nome é Antônio Carlos Zanzini, eu sou morador aqui do Santa Helena 3, tá? Tu poderia passar para nós esse e-mail, então, para a gente encaminhar para ti, para ver a nossa rua, se vai passar, porque assim, nós acabamos de pavimentar a nossa rua, eu sou morador ali 34 anos, né? Então 34 anos de sofrimento, e agora chegou a informação, muitos abortaram, eu fui um que abortei a calçada, não fiz a calçada ainda, porque me disseram vai passar o esgoto. Então assim, diante dessa situação, eu acredito que vai demorar ainda para acontecer, então eu acredito, vou fazer a calçada, vou me preparar, me adequar a esse sistema de vocês, que vocês dizem que vão disponibilizar até para a gente ter uma noção como é que vai ser feito, né? Então, mas deixa esse teu e-mail para nós aqui, para a gente já estar encaminhando, para a gente, nós todos aqui, a gente está meio perdido, né? E está com bastante dúvida a respeito dessa situação. A ideia até seria, se você puder
Nós temos uns formulários, se você quiser anotar o seu endereço, assim, gostaria de saber a locação da rede coletora, aí e o seu e-mail, o telefone, a gente entra em contato. Eu me responsabilizo por entrar em contato com você. Mais alguém, pessoal? Mais alguém quer se manifestar? É isso? Bom, eu acho que podemos encerrar, então, a reunião, tá? Nós agradecemos a presença de vocês, mais uma vez agradeço o espaço cedido, né? E conforme nós fomos avançando nas informações, né? Quem deixou o número de contato ali na lista de presença, né? A gente monta uma matriz de partes interessadas, que é como a gente chama, né? Esses contatos a gente já vai deixando salvo numa planilha por região, né? Então, conforme vai tendo algo nessa região, a gente pode estar informando os moradores, certo? Então, boa noite a todos e muito obrigada pela presença.